Cara, vamos falar aí desse empate do São Paulo contra a boa equipe do Fortaleza, lá na Arena Castelão, equipe extremamente bem treinada pelo Vojvoda. Mas antes, rapaziada, vamos falar sobre esse jogo do Corinthians contra o Botafogo, né? Não tem como deixar passar em branco. Sim, a atuação do Corinthians, embora eu não tenha assistido o jogo inteiro, eu assisti só uma parte, né? O jogo do Corinthians começou 30 minutos antes do jogo do São Paulo, então eu assisti os primeiros 30 minutos. E depois, no intervalo do jogo do São Paulo, eu assisti mais uns 15 minutos aí do segundo tempo. Ou seja, eu assisti ao todo uns 45 minutos. Pelo que eu assisti, cara, foi uma atuação extremamente vergonhosa, né? O Corinthians ele não viu a cor da bola, o Corinthians ele foi amassado. O Corinthians é um time extremamente displicente em campo. E a chegada aí do Paul Fechou, a chegada do Luxemburgo, não agregou em nada. Já dá pra perceber, cara. Porque não teve injeção de ânimo, né? Porque quando ele chegou, porra, ele trocou ideia lá com os caras da torcida organizada, os caras fizeram manifestação, deram um limite de 10 jogos pra ele. Beleza? Falou, ó, 10 jogos aí pra você fazer esse time do Corinthians jogar. Sinceramente, cara, ele não vai conseguir fazer esse time do Corinthians jogar. O Vanderlei Luxemburgo, ele é um treinador extremamente ultrapassado. Acabou o futebol pra ele, cara, no que diz respeito a treinar equipes. Sim, a prova disso é que em 2020 ele não conseguiu fazer aquele time do Palmeiras jogar bola. Mesmo time que depois chegou aí o Abel Ferreira e o resto é história, né? Campeão aí, Libertadores, Copa do Brasil logo de cara, quando o Abel chegou. E o Luxemburgo não conseguiu fazer esse time jogar. Após uma derrota pro São Paulo no Allianz Parque, a derrota do Tabu, né? Ele chegou na entrevista coletiva e falou, eu não tenho peça pra fazer esse Palmeiras jogar bonito. Então isso daí mostra a limitação do Luxemburgo. Isso daí mostra que ele não tem mais condições de pegar e comandar um time da grandeza do Corinthians, da pressão do Corinthians. Então não teve fator Luxemburgo. Não teve ânimo. Não teve motivação após a chegada dele. Muito pelo contrário, você vê esse time do Corinthians em campo, é um bando de acomodado, né? Um bando de cansado. O sistema defensivo do Corinthians é uma vergonha. O Gil é um jogador extremamente defasado, cara. Um jogador que vive ali de 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Hoje em dia, o jogador ali nota 3, né? Não passa disso. As laterais também, extremamente defasadas. Pô, já deu, né? Aí pro Fagner. Já deu, esses caras. Fábio Santos. Setor de meio de campo aí do Corinthians. Um sono absurdo, né? O Maicon, cara. Ele domina a bola, ele perde a bola. Quando ele não perde, ali por conta de algum jogador adversário tomar, ele toca errado, toca pra fora, enfim. Um sono danado. O meio de campo do Corinthians extremamente displicente. Sem energia, sem pegada. No ataque, tem lá o Yuri Alberto. A bola bate e volta, né? Um jogador que é incrível como o Yuri Alberto ele é super valorizado, né? A mídia enxerga o Yuri Alberto como se ele fosse um jogador acima da média. Cara, ele quando tá inspirado, quando ele tá num bom momento, ele é um jogador nota 6,5 no máximo. Não passa disso, no bom momento, hein? Porque pra ele fazer um gol, ele tem que perder 4, 5. Esse é o normal dele. Pra ele fazer um golzinho, ele perde 4, 5 na partida. Ah, mas ele fez contra o Fortaleza, ele saiu da seca. Pô, se ele não faz aquele gol também é justa causa, né? Não tinha goleiro no lance, cara. O goleiro já tava vendido. O gol tava aberto. Então, pô, esse gol que ele fez contra o Fortaleza não quer dizer que a boa fase voltou. De forma alguma. E aí, a dupla de ataque dele, né? O outro atacante. Você vê aí o Roger Guedes. Você percebe que o time do Corinthians, cara, é um time extremamente... Bom, eu não tô sendo engenheiro de obra pronta. Eu tô falando desde o começo do campeonato que o Corinthians briga pra não cair. É um time frágil. É um time, cara, extremamente limitado. Quando o craque dos caras
é o Roger Guedes, cara. Não dá, né? É outro jogador extremamente comum. O único título que ele tem na carreira é graças ao Palmeiras. Se não fosse o Palmeiras, ele não teria título nenhum na carreira. Esse é o Roger Guedes. Aí os substitutos que entram também não correspondem. Então, assim, é um show de horror esse time do Corinthians, cara. Tem o clássico aí contra o São Paulo, né, no final de semana, no domingo. Claro, clássico pode acontecer de tudo. Mas a grande chance do São Paulo conseguir, finalmente quebrar esse tabu vai ser agora nesse jogo. Essa é a grande chance do São Paulo. Não que o São Paulo seja um time excelente. A gente vai falar agora do São Paulo. Que conseguiu esse empate aí. Eu é que não vou reclamar desse empate fora de casa contra a boa equipe do Fortaleza, a equipe extremamente bem treinada. Eu é que não vou reclamar, rapaziada. Porque fazendo um comparativo da partida do Corinthians, cara, eu não vou reclamar dessa partida do São Paulo jogando fora de casa. O São Paulo não foi brilhante, o primeiro tempo foi horroroso, o São Paulo não criou nada, mas também não deixou o adversário jogar. Já que não jogou bem, também vamos anular o adversário. E o São Paulo conseguiu fazer isso. O meio de campo do São Paulo, ao contrário do meio de campo do Corinthians, teve pegada. O fator Dorival Júnior tá funcionando. O Dorival Júnior chegou ao São Paulo e deu uma injeção de ânimo. Você vê os caras correndo, você vê os caras se esforçando, dando carrinho, sujando o uniforme, guerreando. É um time limitado, é um time que não tem ali um camisa 10 para municiar o ataque. Dá dó ver aí o Caleri. O Caleri, ele guerreia o tempo todo, cara. Você vê, toda hora ele tá no chão, mas não é porque ele tá simulando, é porque ele tá ali brigando mesmo com os zagueiros e tal. Só que o Caleri, ele não é um craque. O Caleri, ele não é um jogador extremamente técnico, que ele vai driblar ali 2, 3 no lance e vai fazer o gol. Ele precisa de ajuda, cara. E não tem ajuda pra ele. Não tem um camisa 10. O Luciano não é 10, cara. Esquece. Não tem ninguém ali pra municiar o ataque do São Paulo. Falta essa peça. Falta esse jogador. As laterais do São Paulo, ainda falta também uma evolução. Raí Ramos não é um jogador nível São Paulo. Não é. Hoje foi uma atuação desastrosa, uma atuação ridícula. Patrick é muito novo ainda. Não dá pra você falar que, eu espero alguma coisa do Patrick. Mas também não dá pra queimar o moleque. Ele fez uma partida decente. Mas é muito novo. Então, assim, você vê que o time do São Paulo, cara, é extremamente carente. E hoje, o Dorival, ele fez, né, algumas modificações no time. Ele poupou alguns jogadores, poupou a defesa, o Arboleda e o Beraldo. E mesmo assim, mesmo ele colocando ali o Diego Costa, que quase fez um gol contra Bizarro, ele colocou ali também o Alan Franco, que é um jogador grosso pra caramba, mas corresponderam. No geral, jogaram bem. Então, se não foi uma partida tecnicamente brilhante, mas foi uma partida de pelo menos o torcedor São Paulino olhar e falar, representaram, cara. Mostraram atitude de pelo menos não deixar o adversário se crescer. E lá na Arena Castelão, não tenha dúvida que muito time grande aí vai perder pro Fortaleza. Então é um pontinho, é um empatezinho aí do São Paulo que o torcedor, se não vai ficar ali soltando fogos, não vai ficar maravilhado, mas o torcedor, ele entende o momento. O torcedor comprou a ideia aí do Dorival Júnior. Mas é necessário ganhar do Corinthians. Não tem outro resultado, rapaziada. Qualquer outro resultado que não seja vitória, o torcedor São Paulino, ele vai chiar. Porque esse é o momento, cara. O time do Corinthians é ridículo, o São Paulo tá melhor que os caras. O São Paulo tem que entrar em campo, ter essa postura que teve hoje, de vontade, de não deixar os caras jogarem. Só que caprichar um pouco mais nas finalizações. Basicamente isso. E sair com a vitória e finalmente quebrar esse tabu. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.